Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver. STJ nega mandado de injunção para plantio doméstico de cannabis. Temos também afastada indenização do DPVAT em acidente ocorrido durante prática de crime. E, além disso, Operação Faroeste, recebida nova denúncia contra magistradas baianas. O STJ Notícias está no ar. A gente abre o programa de hoje com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que reacendeu o debate sobre o cultivo doméstico de cannabis para uso medicinal. A Corte Especial entendeu que não cabe mandado de injunção para pedir autorização de plantio em casa. Mas, afinal, o que é esse remédio constitucional e como se aplica? Quem explica para a gente é o mestre em Direito Constitucional, Lucas Cerqueira. O mandado de injunção é uma ação constitucional conhecida como remédio constitucional. O objetivo é dar viabilidade a uma norma constitucional que depende de regulamentação. Chamamos na doutrina de uma norma de eficácia limitada. Essa falta de regulamentação acaba inviabilizando o exercício de um direito fundamental. Diante disso, diante dessa omissão, o mandado de injunção é uma ação constitucional que visa suprimir essa mora legislativa com o intuito de dar viabilidade a um direito ou uma liberdade constitucional ou prerrogativas ligadas à cidadania, soberania e nacionalidade. Exemplos que temos a respeito desse tipo de ação é um exemplo clássico que é o direito de greve de servidores públicos, que diante de uma omissão legislativa aplicou-se por analogia o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Outro exemplo foi a equiparação do crime de racismo nos casos de homofobia. Em uma ação julgada no Supremo Tribunal Federal, que algumas das ações que foram impetradas foram um mandado de injunção. Já os detalhes da decisão aqui no STJ, a gente confere na reportagem de Jáfer Araújo. Acompanhe comigo. No processo julgado pela Corte Especial do STJ, o mandado de injunção foi ajuizado contra o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sob a alegação de omissão na regulamentação sobre o cultivo doméstico de cannabis sativa. Segundo o autor da ação, que alegou ter doenças que justificariam a administração de medicamento à base da planta, embora uma resolução da Anvisa tenha disciplinado o uso de produtos derivados da cannabis para fins medicinais, persistem lacunas sobre a possibilidade de obtenção de produtos com teor de THC acima de 0,2%, prejudicando as pessoas que dependem de tratamentos com quantidades mais elevadas da substância. O relator na Corte Especial, ministro Og Fernandes, lembrou que o STJ tem analisado pedidos de autorização para o plantio de cannabis em várias ocasiões, mas em âmbito de habeas corpus julgados pelos colegiados de direito penal. Nesses casos, ele apontou que o tribunal tem admitido de forma excepcional e conforme cada caso a concessão de salvo-conduto para o plantio com a finalidade exclusivamente terapêutica. Por outro lado, o ministro explicou que o mandado de injunção é cabível apenas quando a falta de norma regulamentadora prejudique ou inviabilize o exercício de direitos constitucionais. Nesse sentido, Og Fernandes observou que o ordenamento brasileiro não prevê direito constitucional ao cultivo particular de cannabis. Em outra decisão, a Corte Especial do STJ definiu que a ação penal contra ex-governador deve subir para o STJ, mesmo que a autoridade tenha deixado o cargo e a instrução esteja em fase avançada. A ação penal na qual foi suscitada a questão de ordem perante a Corte Especial envolve um ex-governador acusado de crimes supostamente praticados durante o exercício do cargo e em razão das funções exercidas. Embora a instrução criminal já estivesse encerrada, a Corte Especial concluiu que a competência é do STJ.
e fixou 2 teses para orientar os processos criminais submetidos à competência originária da Corte. A prerrogativa de foro no STJ para julgamento de crimes subsiste mesmo após o afastamento do titular, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. O foro por prerrogativa de função deve ser observado, deslocando-se a competência para o respectivo tribunal, ainda que tenha havido o encerramento da instrução processual ou a prolação de sentença condenatória no juízo então competente. O tema analisado pela Corte Especial do STJ surgiu após o Supremo Tribunal Federal mudar o entendimento sobre foro por prerrogativa de função. O STF passou a entender que as autoridades com foro continuam sendo processadas pelos tribunais, mesmo depois de deixarem os cargos, caso os supostos crimes tenham sido cometidos em razão das funções exercidas. Segundo o relator do caso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, essa decisão afeta diretamente a definição de competência criminal originária do STJ e serve de referência para outros tribunais. No voto, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que a prerrogativa de foro não representa privilégio pessoal. A finalidade da regra é assegurar independência e liberdade no exercício das funções públicas, evitando pressões externas sobre o julgador e garantindo estabilidade institucional. Ele também ressaltou que a interpretação deve ser restritiva para evitar privilégios incompatíveis com o princípio republicano. Os novos entendimentos, de acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, visam evitar deslocamentos sucessivos de competência ao longo do processo, situação que poderia comprometer a duração e a efetividade da prestação jurisdicional. Operação Faroeste. Superior Tribunal de Justiça recebe nova denúncia contra magistradas baianas. A Operação Faroeste investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e venda de decisões judiciais relativas a esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Em análise de uma nova denúncia decorrente da operação, a Corte Especial do STJ decidiu receber parcialmente a acusação do Ministério Público Federal contra 4 pessoas investigadas no esquema. Se tornaram réus por corrupção ativa e passiva e por lavagem de capitais a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, além dos empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturina dos Santos. Segundo o MPF, as magistradas receberam dos empresários dinheiro e bens de alto valor em troca de favores. As práticas criminosas incluíram manobras no julgamento de recurso administrativo sobre a legalidade de uma portaria da Corregedoria do TJ baiano que determinava o bloqueio de matrículas imobiliárias, além de uma ação possessória relativa a imóvel rural de grande extensão. As defesas alegaram, entre outros pontos, falta de justa causa para a ação penal, além do fato de eles serem réus em outras ações idênticas a partir da Operação Faroeste. O relator na Corte Especial, ministro Og Fernandes, observou que os crimes denunciados agora não coincidem com os apurados em outra ação penal, que tem por objeto os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais em perspectiva ampla. A acusação contra o chamado Núcleo da Defesa Social, ao qual pertenciam, entre outros, membros do Ministério Público Estadual e da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, foi rejeitada por falta de indícios consistentes. E no direito privado, ministros da 4ª turma entendem que indenização do extinto DPVAT referente a danos pessoais causados por veículos automotores terrestres não é devida em caso de acidente de trânsito que ocorreu durante a prática de crime. De acordo com a 4ª turma do STJ, o dolo, ou seja, o ato intencional, rompe a lógica do risco legítimo protegido pelo sistema securitário, o que afasta a cobertura mesmo em se tratando de um seguro de caráter social. Um homem roubou uma motocicleta com a qual, logo depois, sofreu um acidente de trânsito. Ele, então, buscou indenização do DPVAT, que hoje está extinto. A Justiça do Paraná fixou indenização proporcional às sequelas apuradas em perícia e a seguradora recorreu ao STJ.
A ministra Isabel Galotti, relatora do recurso especial, pontuou que a existência de conduta dolosa da vítima atrai a incidência do artigo 762 do Código Civil, vigente à época dos fatos, que afasta a cobertura securitária diante do risco deliberadamente provocado. Esse artigo ele foi revogado, mas a sua interpretação ela continua também em vigência na nova lei, só com mais detalhes, ampliando, né, a forma da atuação, da interpretação da própria norma e também para facilitar e proteger o segurado de boa-fé. A ministra ainda enfatizou que a exclusão da indenização no caso dos autos encontra fundamento não apenas na literalidade da legislação civil, mas também na própria natureza e na finalidade do seguro obrigatório, que foi concebido como um instrumento de proteção social voltado aos riscos normais da circulação de veículos. Nesse sentido, acrescentou que a função social do DPVAT não pode ser interpretada de forma a ampliar indevidamente a própria cobertura. Com isso, por unanimidade, a quarta turma deu provimento ao recurso especial da seguradora. Terceira turma do STJ decide que agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão em incidente de suspeição. Os ministros do colegiado consideraram que, por se tratar de decisão interlocutória que não encerra o processo, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que rejeita a suspeição de perito judicial. E por isso a apelação é considerada erro grave, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Com esse entendimento, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial de uma empresa agropecuária que usou a apelação para impugnar a elaboração de um laudo pericial durante uma ação reivindicatória. Em primeiro grau, a exceção de suspeição foi rejeitada por ter sido apresentada só depois da entrega do laudo pericial desfavorável à empresa e porque foi considerado que não havia provas que demonstrassem a alegada suspeição do perito. A empresa recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não conheceu da apelação, por avaliar que o uso do recurso configurou falha técnica grave, impedindo a análise do mérito. Ao Superior Tribunal de Justiça, a empresa argumentou que a decisão de primeiro grau não teria natureza interlocutória, pois a exceção de suspeição foi autuada em processo apartado com tramitação própria e julgamento por sentença, o que justificaria o uso da apelação. A terceira turma seguiu o voto da relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, no sentido de que a jurisprudência do STJ define que, salvo situações excepcionais, as decisões que resolvem incidentes processuais têm natureza interlocutória e são recorríveis por agravo de instrumento. No novo episódio da série Peças Processuais, você vai conhecer melhor os embargos de declaração, recurso utilizado para pedir à Justiça que esclareça trecho obscuro, resolva contradição, supra omissão ou corrija erro material em uma decisão judicial. A decisão judicial saiu, mas surgiu uma dúvida, um ponto que não ficou muito claro, uma contradição, uma omissão. E agora? Como resolver isso? Quais as possibilidades previstas em lei que podem ser esclarecidas? Qual o prazo para questionar? Tudo isso é tema do novo vídeo da série Peças Processuais, que vai falar sobre os embargos de declaração. Confira lá a playlist completa no canal do STJ no YouTube. Vai ajudar você a entender melhor o dia a dia dos julgamentos no Tribunal da Cidadania. Oferta de imóvel em plataformas como o Airbnb exige a aprovação do condomínio. A definição foi feita pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Jéssica Castro. Cada vez mais comuns e práticos, os aluguéis de curta temporada mudaram a forma de viajar. Alugar um apartamento ou uma casa já com móveis e várias outras comodidades pode ser uma ótima alternativa para quem está viajando e traz mais possibilidades também para os proprietários de imóveis. Hoje a gente tem várias cidades que, se não fosse a força do Airbnb, com as acomodações adicionais ali, a cidade não teria leitos para tantos turistas. Então, o Airbnb ele vem aí para somar, né? Então, ele traz tanta oportunidade aí para os hóspedes que estão procurando lugares diferentes, quanto para os anfitriões em terem ali uma renda extra e também trazerem ali uma renda indireta para equipe de manutenção, limpeza, né? Todo o ecossistema que você precisa criar para poder fazer um Airbnb rodar.
Mas essas locações, realizadas por plataformas online, também trazem alguns impasses, como os possíveis incômodos de vizinhos e ainda questões legais sobre esse tipo de aluguel, como explica o advogado especialista em direito condominial e imobiliário Anderson Machado. Questão que envolve as entradas e saídas de pessoas, né? Que aí a gente tem disso um fluxo maior de pessoas que não se identificam, muitos condomínios não criam critérios de identificação, ou seja, as pessoas adentram ao condomínio apenas com uma foto ou só o RG, isso gera falhas, né? Outra situação também há muita reclamação em relação aos barulhos, às festas, né? Que são colocadas, que são ocasionadas, principalmente na época de alta temporada, né? Então isso traz também situações que tem pessoas que realmente residem. Como diversos condomínios enfrentam esse tipo de situação, vários casos começaram a chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Em um deles, a proprietária de um apartamento buscava garantir o direito de destiná-lo a estadias de curta duração, sem a necessidade de aprovação em assembleia. Mas o condomínio alegava que essa destinação, além de não estar prevista em convenção, afastava o caráter residencial do prédio. A empresa Airbnb atuou como interessada na ação, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E ao analisar o caso, os ministros da segunda sessão entenderam que a celebração de contratos de estadia de curta temporada exige que a destinação das unidades tenha sido especificamente alterada em assembleia por no mínimo 2/3 dos condôminos. No voto que prevaleceu no julgamento, a ministra Nancy Andrighi comentou que os contratos intermediados por sistemas como o Airbnb não se enquadram propriamente nem como contratos de locação residencial, nem como contratos de hospedagem em hotéis, motivo pelo qual podem ser considerados contratos atípicos. Por maioria de votos, o colegiado considerou que o uso dos imóveis para exploração econômica ou profissional descaracteriza a destinação residencial e, por isso, deve haver autorização do condomínio. Segunda turma decide que não configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que homologa cálculos no cumprimento de sentença. Por unanimidade, os ministros entenderam que a controvérsia sobre o recurso cabível nessa hipótese ainda não está resolvida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a existência de dúvida objetiva e autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O caso envolve a fase de cumprimento de sentença de uma ação em que empresas do setor sucroalcooleiro conseguiram a condenação da União ao pagamento de quase 3 bilhões de reais a título de indenização. Durante a fase de cumprimento, a União interpôs agravo de instrumento contra a homologação dos cálculos, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não conheceu do recurso, considerando que a decisão impugnada teria natureza de sentença e deveria ser recorrida por apelação. O ministro Francisco Falcão, relator do recurso especial no STJ, explicou que há precedentes da Corte no sentido de que a decisão que homologa cálculos tem natureza de sentença, o que atrairia a apelação, enquanto outros consideram que se trata de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. O ministro também observou que, no caso, estão presentes todos os requisitos fixados pela Corte Especial para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, inclusive no plano jurisprudencial, ausência de erro grosseiro na escolha da via recursal diante do dissenso e tempestividade, já que tanto a apelação quanto o agravo de instrumento têm prazo de 15 dias. Com esse entendimento, a segunda turma decidiu que o agravo de instrumento deve ser conhecido, cabendo ao TRF1 realizar o julgamento. O testamento é um documento legal que permite a qualquer pessoa registrar a própria vontade sobre como os bens que possui serão distribuídos após a morte dela. Em 2 reportagens especiais, você vai saber os tipos de testamento, quem pode ser herdeiro, a importância de fazer um planejamento sucessório e julgamentos relacionados do Superior Tribunal de Justiça. No programa de hoje, a gente exibe o primeiro episódio que aborda as principais regras do testamento previstas em lei. Acompanhe comigo na reportagem de Samantha Peçanha. Senhor Denilson da Silva dos Santos? Conhece ninguém com esse nome não, vocês é grande, mas não é 2 não, pai. Denilson. Perhaps you'd better sit down, Mr. Brewster. What I'm about to tell you may come as quite a shock. Brewster. A pessoa roubar o alfaia é muita pobreza mesmo, né? Selma. Longfellow Deeds? Just call me Deeds, pal. Easy with that Longfellow stuff. E Deeds.
O que eles têm em comum? Não sei, O fato de terem acordado um dia com a notícia de que eram herdeiros em um testamento. Tô rica. Nos filmes, essa é uma cena comum e os testamentos são um assunto muito falado e explorado. Saber o papel que cada um desempenha faz toda a diferença para garantir que a vontade do testador seja cumprida dentro dos limites legais e evitar conflitos familiares. Vou começar explicando quem é esse tal testador, mas para isso vou precisar da ajuda de um dos filmes. Pronto, olha só. Em O Suburbano Sortudo temos Damião, o testador, ou seja, a pessoa que fez o testamento e faleceu. Mais um beneficiário? Como assim? A gente vai ter que dividir mais a fortuna? Era só o que faltava. É isso mesmo, vou explicar. Olha só, aqui temos o Charles e a Sophie, enteados do testador. Eles não foram adotados ou tiveram um reconhecimento de filiação socioafetiva. Por isso, só recebem algo da herança se for deixado em testamento. Um spoiler, eles saíram do mesmo jeito que entraram, sem receber nada do falecido. Certo, o mistério todo está no novo beneficiário. Vamos acelerar um pouco o filme. Ah, vai ter filme? Eu posso ficar do lado dela aqui? Durante o filme. Vamos ver o filme, por favor, Vamos Rabelo? começar? Claro, vamos ver. Tem pipoca? Faz favor, uma pipoca? Esse aí pedindo a pipoca é o Denilson, como vocês sabem. Ele é o único filho do testador e faz parte dos herdeiros necessários, que são ascendentes, descendentes ou cônjuges. Ou seja, ele e a atual esposa do falecido, essa aqui, vão ter que dividir a legítima. Mas ela só se torna herdeira necessária dependendo do regime de bens escolhido quando casaram. Nesse caso aí, o falecido deve ter casado em separação total e obrigatória de bens, porque ela não recebeu nada da cota destinada aos herdeiros necessários. Ah, importante, se a pessoa é casada em separação total convencional de bens, escolhida livremente em cartório, caso um dos dois falecer, o cônjuge vira herdeiro necessário do mesmo jeito. Voltando, então, o Denilson vai receber sozinho o total da legítima, que é justamente o que a lei diz que deve ir para os herdeiros legais. Essa parte o falecido não pode distribuir para quem quiser. Agora, os outros 50% dos bens do falecido, a cota disponível, essa sim pode ser distribuída da forma como o testador bem entender. Basta deixar isso claro em testamento. Por exemplo, a primeira esposa do falecido, essa aqui, como eles já estavam separados, ela só receberia alguma coisa se ele quisesse deixar. E no caso, não quis mesmo. E é importante ficar claro, nesse filme ele distribuiu os bens, mas podemos herdar dívidas também. A questão é que elas vão ser pagas com os bens deixados pelo falecido. Se excederem os bens ou eles acabarem, não vai ter como pagar. E eu poderia até contar o que acontece no filme, mas já chega de spoiler, né? E será que além das telas, fazer ou deixar um testamento para alguém é algo normal? Sei lá, isso aconteceu. Pois vai saber na segunda parte desse especial. E ainda conhecer uma história que poderia ser filme, mas não é. Te espero lá. Então, fica aí o convite. No segundo episódio da reportagem, que será exibido semana que vem, você vai conhecer os entendimentos do tribunal sobre o tema. Você não pode perder. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube. Tem também as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.